Olá, pessoal. Eu vou fazer a apresentação do nosso projeto integrador, do curso de Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O tema do nosso trabalho é o desenvolvimento de aplicação com framework web para a educação e planejamento financeiro. Os integrantes do grupo são Diego Alves, Genival Genuário, Juliana Ferreira, Luiz Fernando, Manuel Messias, Sheila Luz, Tiago Emídio. A orientadora é Flávia Aline. São Paulo 2022. A nossa justificativa é orientar o usuário a fazer um melhor planejamento financeiro. Culturalmente, o brasileiro ele não tem a cultura de poupar uma parte de seus rendimentos. A gente realizou uma pesquisa e verificou que 42% de quem respondeu comprometem totalmente os seus rendimentos. E além disso, a pesquisa mostrou que grande maioria não tem uma reserva de emergência caso ocorra uma necessidade. O nosso objetivo seria orientar as pessoas com um pouco de conhecimento sobre economia, a fim de desenvolver melhores hábitos financeiros para que as pessoas consigam ter ao longo prazo o hábito de poupar um dinheiro e verificar que isso dá um bom resultado a longo prazo. Determinar qual a melhor maneira de hospedar um banco de dados, um framework e a API desenvolvida. Desenvolver e hospedar a API com fácil manipulação para melhorias futuras. Desenvolver o framework web, implantar um banco de dados, integrar todo esse conjunto de informações e realizar o deploy e os testes desse protótipo. Uma das metodologias utilizadas foi o Design Thinking, né, contando aí com a empatia, definição, idealizar, prototipar e testar. Então a gente verificou fez uma consulta para saber o poder aquisitivo das pessoas, verificar o quanto as pessoas conheciam do mercado financeiro. Fizemos uma definição do que iríamos executar, idealizamos, efetuamos um protótipo e testamos. Novamente a gente viu que seria muita informação a implantar no nosso protótipo, então a gente revisou totalmente nossa ideia e criamos algo pequeno com a possível implementação futura. Nossas reuniões de brainstorm e as reuniões com os orientadores nos ajudou, né, a explicar o problema, fizemos algumas anotações das ideias apresentadas, agrupamos essas nossas ideias e novamente diversas vezes no decorrer do planejamento do protótipo nos reunimos para debater as ideias e formalizar algo bem específico para a resolução do problema apresentado. Algumas disciplinas estudadas foram metodologia científica, sociedade, cultura, economia e estatística, nos ajudou aí a ter uma ideia de pesquisa e como montar nosso projeto, né? Junto com gestão de projeto, direito e propriedade intelectual, auxiliou a gente a montar corretamente aí toda a parte científica do projeto. A parte um pouco mais técnica ficou aí com banco de dados, engenharia de software, gerência e qualidade de software e linguagem de compiladores, que é a parte de construção mesmo que a gente utilizou aí, colocou a mão na massa. Bom, agora vamos ao detalhamento do desenvolvimento do projeto. Okay. Então, vou passar aqui primeiro mostrando o que foi pensado e o que foi realizado. Foi pensado o seguinte: utilizar tecnologias como IDE. A gente inicialmente decidiu pegar uma teoria do projeto anterior, aplicar ele, mudar a ideia, que a ideia do projeto anterior era de uma calculadora de investimentos, e a nossa ideia aqui é simplesmente assim, mostrar as tecnologias, utilizá-las, mesmo que não dê para fazer um projeto bem estruturado, bem por falta de tempo, porque um projeto desse tamanho precisa de muitas pessoas e de um bom tempo. Então, a gente decidiu criar uma API e um front-end para essa API. Ou seja, são dois projetos diferentes, vamos dizer assim. A API, ela guardaria informações, ok? De dados de investimento. Então, a gente fez o seguinte, a gente pegou 10 anos de dados de investimento. A princípio, a gente pegaria Tesouro Direto, ações e fundos de investimentos imobiliário. O que deu para fazer foi de fundos de investimento imobiliário. Então, a gente pegou 10 anos de fundos imobiliários, pegamos 10 fundos imobiliários e pegamos uma quantidade de dinheiro com relação por exemplo, no caso aqui, R$50 mil, aplicamos nos fundos
no primeiro momento. E aí, conforme os fundos foram aparecendo, porque nem todos os fundos eles existiam há 10 anos. Então, conforme foi aparecendo, foi se simulando a venda desses fundos, de parte do fundo, para que a divisão ficasse igualitária com todos os fundos até o final. Então, as tecnologias foram utilizadas. Os IDEs foram o IntelliJ e o Visual Studio Code. O IntelliJ para fazer a API, utilizando o Spring Framework, tá? A linguagem Java e a documentação interna automática, a gente usa o Swagger. Então, aqui foi criada a API, essa API foi armazenada no GitHub e hospedada no Heroku. Heroku é uma cloud. O Heroku, ele tem vários recursos, e um dos recursos que a gente pegou lá foi o PostgreSQL, que é um banco de dados. Então, os dados da API estão dentro do PostgreSQL no Heroku, na cloud. Aí nós conectamos o Heroku com o GitHub, porque conforme a gente faz um Git, ou seja, que é um upload automático direto do IntelliJ para o GitHub, automaticamente ele conecta, o Heroku entende que foi feita uma atualização e faz essa transferência para o Heroku. Isso é uma tecnologia chamada CI/CD, ok? Que é um deploy, operate, Missouri, plan, code, build, teste, revision e assim continua. Ou seja, fica no modo automático, uma integração automática aqui. A API, utilizamos essa parte aqui. Já a parte da interface, criamos um outro sistema, um site, ou seja, essa API ela não tem uma interface. Eu vou demonstrar aqui que ela não tem uma interface. Então, criamos uma interface em Visual Code, utilizando o Angular 14, o Node.js, e aqui a linguagem é JavaScript, porque tanto o Angular quanto o Node, a linguagem aqui para trabalhar é o JavaScript. Criamos um front-end. Nesse da API, utilizamos formas como o Model View Control, que é uma forma de você separar o model, a visualização e o controle, que é o business. Então, está tudo embutido aqui dentro da API. E o front-end, ele simplesmente vai. Nós também fizemos um front-end, hospedamos ele no GitHub, conectamos com o Heroku, criamos um outro sistema no Heroku, e esse sistema do front-end, ele se encontra no Heroku, e ele se conecta na API e solicita as informações da API, puxando para ele, e assim vários outros tipos de sistema podem ser criado com relação a isso, e vários outros dados podem ser adicionados nessa API, de forma que muitos outros sistemas podem simplesmente capturar essas informações e puxar e trabalhar do jeito que for necessário, ok? A princípio, a gente teria que colocar gráficos, demonstrando se a pessoa tivesse colocado 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 150, 200, só que o tempo não é suficiente para fazer isso. Então, nós fizemos de um só, ok? E criamos uma tabela para isso. Essa aqui são as tecnologias utilizadas. E aqui o princípio do negócio, que é dados de 2012 até 2022, pegamos esses dados direto nos sites da Bovespa, nos sites Status Invest e outros sites que mantêm lá os dados que eles puxam da B3, com relação a preços e a pagamento de dividendos, de rendimentos dos FIs. Então, foram 10 anos de dados que nós capturamos. Então, criamos este é o link da API. Então, a API está conectada no database, tem um business logic aqui para trabalhar aqui, e ela disponibiliza dados para qualquer que seja o browser, seja do Mac, do Android, do Windows, do Edge, não importa, ele vai disponibilizar as informações. E esse aqui é o link do segundo sistema, que é o sistema API 3 2022 Front Investments. Então, esse aqui, ele tem só o front-end, então ele se conecta com a API e puxa as informações, ok? É um princípio bem simples. Vamos aqui demonstrar, deixa eu tirar essa parte aqui. Então, vamos aqui demonstrar. Os dados, eles se encontram. O que nós fizemos aqui a princípio? Nós dividimos as informações, pegamos essas informações de 10 fundos de investimento imobiliário. Então, tem o MXRF, ABC, que é do Shopping Grand Plaza, o FEX, VRTA, BTLG, o PORD, MFI, o CPTS, o BCRI e o CANIP, ok? Então, um exemplo, aqui
tem uma divisão de 10 mil, ou seja, são 5, então tem 10 mil para cada um desses aqui, dividido 50 mil, aqui até o BTGLG. Então, foi dividido aqui, comprou 840 cotas do MXRF, 11 no mês 30, no mês 12, no 30 de 12 de 2012, ok? E aqui, o pagamento, já que foi comprado antes, o pagamento automaticamente deu um rendimento de 0,11 aqui desse fundo nessa data, e o rendimento foi R$ 92. Todo o rendimento ele é adicionado de volta na compra. Então, observe que aqui, ó, ele comprou esses dois aqui, compraram mais 15 cotas, que foi adicionado aqui a cotagem total. Só que aqui teve um menos 148. Por quê? Porque outros fundos apareceram, então a gente tirou daqueles outros fundos cada um pedaço para adicionar aqui no próximo fundo a ser comprado, então deu 87 cotas e assim por diante. O resultado principal dá para enxergar bem isso aqui. Então aqui nós temos aqui, ó, do MXRF, a BCP, o FEX, o VRTA, que eles existiam nessa época. Aqui está a soma dos investimentos, da renda dada nesse mês, no próximo mês, então ela oscila, pode aumentar, observa que aqui deu 397 e aqui, mesmo com vários investimentos, deu 354, que é bem abaixo de 397. Então ela oscila para cima e para baixo porque os investimentos de FIs, o rendimento de FIs, eles realmente oscilam por causa que tem... alguns inquilinos podem sair, outros podem chegar, pode ter renegociação do contrato e assim por diante, ok? Então, aqui está toda a tabela de investimento, fizemos no Google aqui, Google Sheets, dividimos em 10 esses FIs, e aí na compra desses FIs, então aqui está o valor que cada FI está pagando, né? Esse aqui está puxando, por exemplo, aqui, ó, o MFI aqui está puxando da planilha do MFI, a renda passiva desses investimentos. No caso, aqui, ó, 74, 70, 71 e assim por diante, que ele foi pagando conforme o tempo. Mesma coisa aqui, ok? Tem o rendimento total aqui, ó, que ele foi pagando. E aí nós colocamos aqui todos eles e somamos para dar o rendimento e dar o que a gente precisava para saber. Do momento que aplicamos 50 mil reais desses FIs, esse valor ele vai oscilando conforme a gente vai recebendo e recomprando o próximo, outros FIs. Cada FI vai recomprando o seu próprio FI e assim vai crescendo o número de cota. Ao crescer o número de cota, algum momento um ou outro FI paga um pouquinho a mais, depois que tem uma discrepância tipo 520 reais, deu R$ 1.000, porque algum um dos FIs pagou bem mais. Ou, por exemplo, esse FI aqui, que é o POR 11, ele não pagava mensal. Então aqui ele pagou aqui, pagava a cada alguns meses aí, ok? Então, às vezes aparece essa porcentagem maior aqui, porque esse FI não pagava mensal. Ele passou a pagar mensal no decorrer no dia 30 de 2019. Ele começou a pagar mensal, ok? E assim por diante. Então, uma pessoa que investiu 50 mil reais nesses fundos em 30 de 12 de 2012, hoje, em novembro, na verdade estamos em dezembro, mas em novembro de 2022, ela estaria ganhando, nesse caso aqui, ó, um valor de R$ 1.273, um exemplo, ok? Isso com esses 10 mil aí adicionados. No caso, pegamos os dados dessa tabela aqui, ok? E adicionamos esses dados para inserir no banco de dados do Hiroko. Então, aqui está o comando para inserir os dados lá no Hiroko. Tem aqui a data, a renda, o tipo dela, T50, que é 50 mil investido, tá ok? Aqui é o valor de investido e um name para cada registro aí, ok? Então, pegamos esses dados e adicionamos no Hiroko. A gente pode ver essa informação aqui. Nós temos um banco de dados do Hiroko. Aqui são todos os bancos da plataforma. Deixa eu só ver aqui a informação principal do banco de dados. Ele se encontra... Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, se eu já pegar dentro do Hiroko, dentro do Float, que é o sistema da API, a gente consegue entrar dentro do banco de dados, pegar os dados desse banco de dados, ver aqui qual é o set dele, quais são os credenciais, a gente acha o banco de dados. Ó. É o DBI2 ou API. Então, se você vier aqui nesse cara, DBI2,
aqui, contra o banco de dados. Então, dentro desse banco de dados, que fica lá no Heroku, eu estou conectando pelo aplicativo direto lá na cloud. Então, nós temos aqui as tabelas, criamos duas aqui, a princípio, que eram ações de FIs, mas não deu tempo para fazer tudo. Viu data. Então, todos os dados estão aqui, são aqueles dados de lá. Estou conectando aqui, puxando as informações, elas estão aqui, ok? Então, assim, nós temos aqui, esse é o Heroku, que é a cloud. A API, ela está aqui, API 3 dos 2022 Front Investments, usando Node, Heroku e tal. Está hospedado nos Estados Unidos. E aqui nós temos o Floating Headland 69. Isso aqui é um nome que o próprio Heroku deu, porque eu tive que criar, nós criamos direto no Heroku. Então tem o Java, assim por diante, que ele identificou como linguagem principal. Ok. Clicando nesse cara, no Floating, aí nós temos aqui, ó, que o deployment dele, um exemplo, está conectado no GitHub, tá, para fazer aquele esquema de atualização automática, ok? Temos aqui os recursos, que é o banco de dados Postgre, está conectado nele, que é um add-on. Então, aqui está o banco de dados, os dados para conectar no banco de dados. Aqui, o que tem nesse banco de dados, tem duas conexões, está conectado agora, que sou eu. Tem um database, duas tabelas, tá? Tem 360 registros. Então, aqui tem alguns dados desse banco de dados. Aqui, acabei colocando no meu, porque o pessoal, para não ficar espalhando, então eu já tinha um pronto, então criamos o repositório no GitHub aqui. Então, tem um repositório tanto do PI Front-End, quanto do PI Rota de Investimento. Aqui é a API e aqui é o front-end da API. Aqui o que a gente pode ver são os dados em si, o que está armazenado, a branch main, ok? Aqui é que se faz a parte de versionamento, faz o versionamento dos dados, ok? Então, na parte main tem esses dados aqui, e na master, que tem todas as informações e mais informações aqui. São todo o código-fonte desse sistema, tá? Tanto desse sistema, quanto desse outro, que é a própria API. Vamos no repositório aqui, ver a API. Então, a API está aqui, rota de investimento. Os dados estão todos aqui, ok? Então, observando, aqui são os registros de deployment, que vem do GitHub para o Heroku. Então, ele faz um deployment aqui. No caso aqui é o front-end. E aqui é a API, ok? Abrindo a API, que é o floating, não, eu troquei só o nome. A API é o float, ela não tem uma tela inicial, ela não tem uma interface, ok? Então dá esse white label error page, porque não tem essa página. Então, se a gente vai nele, no Swagger, que está interno dele, a mesma float aqui, eu fui no Swagger dele. O Swagger é uma tecnologia que ele faz a documentação meio que automática, ok? Então aqui ele nos mostra os controles. Eu deixei tudo aberto, então tem get, post, get, delete. Então aqui a pessoa consegue trabalhar com a informação que ela precisa. Se é buscar por ID, por operação, postar um FI lá, eu consigo carregar a informação a partir daqui, ou a partir de uma conexão com essa API. Aqui eu consigo retornar todos os registros da API. E essa documentação é legal porque eu consigo dar um tryout nela. Então, por exemplo, eu vim aqui, ó, dei um tryout, vou dar um execute padrão para puxar tudo, dou um execute e ele vai me passar os dados. Então, ó, foi code 200, sucesso, e aqui ele me passou todos os dados em um modo JSON. Ok? Então, tem todos os dados aqui, ó, em modo JSON, que é da onde ele passa a informação. Dessa mesma forma, usando um GET aqui, qualquer outro sistema consegue puxar essa informação para cá. Ok? Então, o único modelo que está lá, eu usei o DTO, que é para não pegar direto o modelo, a gente usa um modelo no meio do caminho, um modelo que serve como ponte entre o model e o controle, ok? Para não aparecer aqui, para aparecer aqui só o que a gente precisa. Então, esse aqui é o API, ok? E aqui está o front-end, o front investment. Então, o front investment, quando a gente só vem aqui, ó, dá um enter, ele vai carregar, então ele fala lá, ó, interface consumidor API investimentos.
Valor investido, 50 mil. O valor oscila com o preço. O início foi 30 de 2 de 2012, período de 10 anos. Quais são os FIs que foram comprados? São esses FIs aqui. Então, à medida que os FIs iam aparecendo, os valores iam sendo redistribuídos, ok? Então, aqui, por exemplo, tem aqui, ó, a primeira renda é R$ 360, 65, e assim ela foi subindo. No final, esse aqui está o dado bem feito. Então, no final, ele vai dar um valor de, deixa eu ver aqui, eu acho que é R$ 3.000. Em 10 anos ele subiu bastante. Então, o dado aqui embaixo foi mais ou menos dia 11. Tem um dado perdido aqui que eu tenho que, a gente esqueceu de fazer uma parte aqui de reorganizar as informações quando elas são alteradas. Então, quando ela é alterada, ela acaba indo para o final. Mas é o que estava faltando aqui, mas os dados estão todos aqui, dá para ver todas as datas. Então, aqui, tem aqui no R360, que isso aqui está completo, a pessoa tem um rendimento de 3.370 e já tem R$ 331.000 no total de investimentos. Então, tem aqui o detalhe que dá para colocar mais coisas, tá, assim por diante, mas é uma simples interface para fazer o trabalho de a gente ter usado todas as tecnologias envolvidas, ok? Então, acredito que seja isso. Todas as tecnologias foram utilizadas do jeito que está na documentação, conforme está aqui, foram tudo utilizado. Esses dois sistemas foram criados, eles estão para qualquer um poder acessar dentro do Heroku. Então, tem essa parte do Heroku que é a API e aqui o front investment, está por front, que é o front-end dele. Então, esse sistema se conecta nesse sistema e puxa as informações, ok? Tem outros aqui que é de outros projetos, mas não importa agora. Acredito que seja apenas isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acredito que não. Então, aqui está a planilha principal, ok? Com todos os dados. Isso aí. Então, até mais, pessoal. Como considerações finais do nosso projeto, a gente verificou que a nossa pesquisa nos indicou que a maioria das pessoas entrevistadas se mostrou ter um baixo nível ou nenhum nível de conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre alguns investimentos, né? E a nossa ferramenta vem para auxiliar essas pessoas, né, ao usuário, para ter uma ideia aqui de se poupando hoje, num futuro a gente possa ter aí uma renda mensal, uma renda melhor e uma valorização dos nossos investimentos, do nosso dinheiro num futuro, né? Investindo de uma forma correta, de uma forma segura. Isso, ao longo prazo, pode refletir numa economia sólida, mantendo aí o poder de compra das pessoas e contribuindo aí para uma população socioeconômica melhor. Obrigado a todos e até a próxima.